Boa noite, Deus abençoe sua noite. Essa vai ser uma live de maternidade real. O assunto aqui é sobre inveja e com os babies aqui acesos, ligados no 220. Rodrigo, colabore, tá? Por favor. O que acontece? A gente precisa entender que o outro, não necessariamente por ser da sua família, por ser uma pessoa próxima, que convive com você há muito tempo, é uma pessoa que vai gostar de você, que vai te amar, é uma pessoa que vai torcer pro seu sucesso, é uma pessoa que vai querer que você realmente se dê bem, que você dê certo. É uma pessoa que às vezes vai ser a primeira a desejar o seu mal, às vezes vai ser a primeira a desejar que aquilo que você está lutando tanto para conseguir fazer dê tudo errado. A gente precisa entender que existem pessoas muito próximas que elas não ficam felizes com as nossas conquistas. Elas não ficam felizes com as transformações que a gente tem, com as coisas que a gente consegue fazer, conquistar, com a mudança que a gente tem. Mudar o seu comportamento, deixa. Mudar o seu comportamento, mudar aquilo que você decidiu fazer, né? Tudo aquilo que você... Rodrigo, por favor, para. Aquilo que você decide fazer, quando você decide uma mudança verdadeira, muita gente vai ficar incomodada. E quando é uma pessoa muito próxima, que ela não decide sair da mediocridade que ela tá, ela vai ficar incomodada com o que você estiver fazendo. Para, filho, de fazer barulho. Então, você precisa entender o seguinte: as pessoas que torcem por você, algumas vezes vão ser pessoas distantes. Vão ser pessoas que você conheceu há pouco tempo, pessoas que de repente por um tempo saíram da sua vida e depois voltaram. E infelizmente as pessoas que deveriam nos apoiar, nos incentivar, que são as pessoas da nossa família, pessoas que cresceram com a gente, elas não vão ter essa capacidade, digamos assim, de conseguir te ver saindo de onde você tá e ela não. Imagina você tá num patamar e a pessoa que é da sua família, uma pessoa próxima, está no mesmo patamar. E aí você começa a sair daquele patamar. Se aquela pessoa não se esforça para sair também, ela vai ficar incomodada com o fato de você estar saindo. Muitas pessoas, às vezes a pessoa ama a gente, ela tem medo da gente quebrar a cara, né? Por exemplo, se você quer montar um negócio, às vezes ela não quer que você monte, não é porque ela tá com inveja, é porque ela tem medo de dar errado, ela tem medo de você se machucar, ela tem medo de você se frustrar. Só que tem gente que não quer por inveja, aí ela arruma um jeito de te desmotivar. Ela arruma um jeito de falar coisas para fazer você ficar para baixo. Ela sempre vai ter palavras para fazerem aquele negócio que você tá fazendo parecer ser algo que você deveria parar de fazer. E infelizmente muitas pessoas próximas, pessoas assim que a gente ama, que a gente tem convivência, que a gente gostaria que crescesse junto com a gente, são pessoas que vão ter que ficar para trás. Às vezes a gente vai ter que tirar da nossa vida pessoas da nossa família, pessoas que a gente adoraria levar pro nível que a gente está indo. E aí eu pergunto para você, o que você está fazendo da sua vida em relação ao que as pessoas falam para você? Tem muitas pessoas que não vão fazer questão nenhuma de te ajudar no seu processo, no seu propósito, no seu chamado, aquilo que Deus chamou para você fazer. Tem pessoas que não vão fazer questão nenhuma de contribuir para o seu crescimento. Lá em Provérbios 14:30 vai dizer assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Tem pessoas ficando apodrecidas por causa da inveja. Tem pessoas que não se permitem serem curadas da inveja. Tem pessoas que a inveja é tão grande que ela começa a falar coisas que não condizem com a realidade. Tem pessoas que começam a inventar coisas. Ela começa a falar um monte de coisa que não é verdade para ela conseguir lidar com aquilo que ela está sentindo. A inveja é quando a pessoa quer ter aquilo do outro, ela não quer ter igual, ela quer aquilo. Ela fica incomodada com aquilo que a pessoa tem, que é nela, que é dela. Ela fica incomodada ao ponto de, ao invés de tentar melhorar, conseguir fazer algo melhor, ela quer destruir o outro, destruir o brilho do outro, destruir a alegria do outro, aquilo que o outro está tentando fazer. Pessoas que ficam incomodadas demais com o crescimento do outro. Caiu aqui na porta, mãe. Então toma cuidado. Tem pessoas que ficam incomodadas com o que você está fazendo.
E aí, o que você está deixando de pessoas assim à sua volta influenciarem na sua caminhada? Para de ficar abrindo e fechando a caneta, deixa a caneta aberta. O que você está deixando? O quanto que o que as pessoas falam para você te influencia de forma negativa ou de forma positiva? Porque às vezes a pessoa tá falando um monte de coisa boa, tá inflando o seu ego. E aí, se você não escuta mais, isso para de ser seu combustível. Ou o que a pessoa tá falando tá acabando tanto com a sua autoestima, com a sua confiança, que você para de fazer o que você estava fazendo. A gente precisa ter muito cuidado com a crítica que é disfarçada de inveja. Porque a pessoa, quando ela vem te criticar sem nenhum argumento, sem nenhum respaldo, é inveja. A pessoa que fica incomodada com a mudança que você está tendo, é inveja. É inveja. Ai, nem tudo é inveja. Então dê nome. A pessoa está criticando o que você está fazendo. O que ela tem por trás dessa crítica? O que ela pode realmente plausível, algo plausível. O que ela pode falar para você? Porque chegar e ficar te criticando o que você está fazendo, querendo te rebaixar, querendo te menosprezar. Quantas pessoas ficam preocupadas com o que você está fazendo, ao invés de se preocuparem em fazer algo para poder melhorarem a vida delas? Olhar o processo do outro e conseguir admirar para trazer para você realmente começar a fazer algo, isso é admirável. Só que não, ao invés da pessoa pegar aquilo que o outro está fazendo e trazer para a vida dela, ela começa a criticar, ela começa a falar mal, ela começa a desdenhar da evolução do outro, do processo do outro. Pessoas incomodadas demais com a vida alheia, sabe? Eu lembro uma vez, quando eu tinha começado a fazer palha italiana para vender, isso já tem alguns anos, e aí uma pessoa da minha família foi e riu, literalmente. Ah, você tá fazendo palha italiana? E aí, o que isso tem de construtivo? O que uma pessoa consegue trazer de construtivo rindo na cara do outro do que o outro tá fazendo? Ah, mas ele não tava com inveja da palha italiana que você tá fazendo. Beleza. Mas como que as pessoas conseguem trazer para a vida do outro algo que não vai acrescentar em nada? A melhor forma de você saber quando você deve ficar em silêncio é quando você não tem nada de bom para falar. Se não vai sair nada de bom da sua boca, fica calado, você vai ganhar muito mais. E aí as pessoas ficam falando coisas para desmotivar o outro porque ela não consegue ter motivação nenhuma para fazer o que ela deveria fazer. Mas só falam que não tem coragem de fazer o que você faz. Exatamente. Aí a pessoa ela não tem coragem de fazer, ela não tem coragem de mudar, ela não tem coragem de reconhecer o que você faz. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade muito grande, né? Igual a Thaís tá aqui, que é uma fotógrafa maravilhosa, maravilhosa. Que eu ainda vou fazer um ensaio com você. E ela tá com uma mudança no corpo dela em termos de quê? Alimentação, exercício. Gente, se você não é uma pessoa que consegue ter esse tipo de disciplina, não critique quem tem. Se ela tá deixando de comer coisa gostosa que pra você é gostoso, coma você e deixa o outro não comer. A gente tem uma mania de querer dar pitaco na vida do outro, de ficar incomodado com o que o outro tá fazendo. Maravilhosa. A gente fica muito incomodado. Ai, o outro vai para um aniversário e leva uma marmitinha. Que ridículo. Gente, é o problema da pessoa. Se a gente se incomodasse tanto com a nossa vida, igual a gente incomoda com a do outro, talvez a gente estaria muito melhor. Aí a pessoa ia estar mais magra, ia estar mais bonita, ia estar mais bem vestida, ia estar mais rica, ia estar mais alegre, ia estar mais um monte de coisa. O Pablo Marçal, ele tem uma coisa que ele fala que eu sou obrigada assim a concordar com o que ele fala. Quando ele fala, vá cuidar da sua vida. Porque parece que a gente tá xingando a pessoa. Mas vá cuidar da sua vida. Você tem que cuidar da sua vida, que se você não cuidar, ela vai ficar desleixada. Transição capilar. Gente, transição capilar parece que é um convite para ficar ouvindo o pitaco dos outros. Falou pra eu cortar meu cabelo de uma vez porque as pontas estão horrorosas. Gente, a pessoa tem que ser muito sem noção. Eu tinha meu cabelo aqui. Em 2019, uns dias depois que o meu mais velho fez 1 ano, eu cortei meu cabelo. E aí, antes de eu cortar meu cabelo, eu ouvi um monte de coisa. Eu ouvia que eu parecia crente. Eu sou cristã, mas aí por causa do cabelo falava que eu era crente. Eu já ouvi gente falar que eu deveria cortar pra doar.
E aí eu olhei pra pessoa e falei, é só você doar o seu. Ela falou que eu deveria cortar meu cabelo pra doar. Eu já vi gente falando que meu cabelo parecia aplique, que meu cabelo parecia peruca. Gente, eu já ouvi um monte de coisa. Porque as pessoas, elas acham que o outro é depósito, que ela pode despejar o lixo dela no outro. Eu imagino. Gente, a gente fica sem reação. Já teve vezes eu ficar sem reação. E já teve vez sim de eu pegar e dar uma resposta. Eu já falei aqui em algumas outras lives em relação à autoestima. Eu tive muito problema com a autoestima. Eu custei pra ter uma autoestima de verdade. E a primeira vez que eu fui usar um batom vermelho foi depois de anos. E eu lembro o dia que eu passei, que a pessoa virou pra mim e falou, nossa, você ficou igual o Coringa. E aí eu virei e falei, nossa, se o Coringa tivesse essa boca maravilhosa. Mas se fosse antes, que foi o que aconteceu a primeira vez que eu realmente usei, eu entrei e tirei. E aí a pessoa não consegue lidar com ela, o que ela faz? Ela quer destruir o outro, ela quer ofender. Se o outro faz aquilo que ela não tem coragem, peraí, deixa eu destruir o outro para ele parar de fazer, porque aí fica todo mundo igual, ninguém tá fazendo. E tem pessoas que pegam pesado. Eu fiquei sem reação só ali. E falei que ia cortar, mas só depois de um ano e ri sem graça. Eu fiquei real sem... Ô, gente, tem hora que a gente... Hoje, tem muita coisa que hoje quando eu escuto, eu consigo pensar um pouco antes, dependendo do tipo de resposta que eu vou dar, se eu devo dar resposta ou não. Porque eu tô num patamar que eu não quero ter estresse. E por eu ter sido uma pessoa que às vezes era sem freio na língua, então hoje eu me policio. Mas dependendo do que a pessoa fala, eu dou uma resposta sim. Porque a pessoa não pode se achar no direito. Filho, para de ficar abrindo e fechando. Eita, que abre e fecha aqui. A caneta tem esse pec na minha cabeça. Eu fiz todas as frutas. Aqui, mãe. Nossa, ficou lindo. Olha aqui as frutas que meu filho fez. Que coisa mais maravilhosa. E por eu ter sido a pessoa que, né, não tinha assim muito freio e tudo, eu venho me policiando pra não ser a pessoa que fala o que não deve. Por quê? Eu já falei, eu sei que eu já magoei muitas pessoas, eu sei que eu já falei coisa que eu não deveria. E a pior coisa que tem... Obrigada. E a pior coisa que tem é você falar uma coisa que machuca o outro. E ter que consertar aquilo depois, gente, dá um trabalho. Eu lembro uma vez que... eu trabalhava num lugar que a menina simplesmente não gostava de mim. A gente não é obrigado a gostar de ninguém. Ninguém vai agradar todo mundo. É impossível isso. Só que você precisa entender o seguinte. Se você não gosta da pessoa, pra que você fica conversando com ela? E ela vivia conversando comigo. Só que eu não tinha nada contra ela. Então, quando ela vinha conversar, eu conversava. Mas eu também não ficava de papinho. Porque aí eu ia estar sendo falsa. Se eu sei que a pessoa não gosta de mim, por que eu vou ficar de papinho com ela? Então, como era um ambiente de trabalho, eu conversava aquilo que tinha que ser conversado. Um belo dia, um cara chegou pra mim e falou assim, Natália, eu vi falando mal de você, que você se acha, que você é isso, que você é aquilo. Aí eu falei, não sei porque que ela fala isso. Ele, não, ela deve ter inveja, que não sei o quê. Beleza. Um belo dia, sabe o que ela fez? Era época de carnaval. E ela me pediu pra fazer uma maquiagem nela. Que ela queria uma maquiagem verde pra combinar com o abadá dela, que não sei o quê. Eu fui lá, fiz a maquiagem. Não faz isso mais não, tá? Não faz isso mais não. E aí eu fui lá, fiz a maquiagem nela e ela ficou linda. Por quê? O que eu tenho dentro de mim é o que eu vou colocar pra fora. O que as pessoas colocam pra fora é exatamente aquilo que elas têm. E eu não tenho que deixar de ser quem eu sou por causa do que as pessoas fazem comigo. Eu já falei isso várias vezes, não mude quem você é. Se você é uma pessoa amorosa, carinhosa, se você é uma pessoa que ajuda os outros, que faz pelos outros, não mude a sua essência por causa do que os outros fazem com você. Uma vez uma pessoa falou pra mim, falou, nossa, eu queria ser evoluída igual você. Não é questão de ser evoluída, é questão de não se deixar contaminar com o que o outro faz. Mas é legal fazer isso, ter consciência e se policiar. Eu fico tentando fazer o mesmo que você. É muito difícil. Vem cá, filho. É muito difícil. Porque chega uma hora que se você tá cercada de pessoas que só te criticam, você vai soltar coisas que você não deveria.
E essa época que eu era desbocada no bom sentido, né, de falar, de não pensar, de não estar nem aí, de dar resposta, é porque o ambiente que eu cresci foi um ambiente extremamente tóxico. A gente precisa entender que existem familiares, existem famílias que são tóxicas. Tem mãe que é narcisista, tem pai que é narcisista, tem família que é extremamente tóxica, que te faz mal, que te coloca para baixo. Eu lembro no meu primeiro emprego, quando eu comecei a trabalhar, eu estava com 19 anos, e aí uma pessoa muito próxima, que eu gosto muito dessa pessoa, virou e falou assim: nossa, Natália tá trabalhando, não vai durar 3 meses, não vai passar na experiência. Eu fiquei 5 anos lá. E aí você escuta isso de uma pessoa próxima, como que você fica? 19 anos, a gente ainda não tem maturidade emocional nenhuma. Tá começando a vida, tá indo pro mundo, né, de oportunidades, de fazer e acontecer. E aí a pessoa que você esperaria ouvir dela um apoio, uma palavra bacana, a pessoa pega e fala isso pra você. É muito difícil a gente lidar com pessoas próximas que nos criticam de forma dolorosa e não de forma para realmente fazer você construir. Porque ele poderia ter falado outra coisa. Ó, experiência são 3 meses só. Não faz nenhuma besteira, não. Tenta ser isso, ser aquilo, não sei o que. A pessoa poderia perfeitamente me ajudar no lugar de criticar, sabe? E aí, quando é uma pessoa que você tem convivência, aí você vai ter que decidir o que você vai fazer. Se você vai continuar com essa pessoa na sua vida, permitindo que ela faça as coisas que ela faz, fale as coisas que ela fala. É horrível, é horrível. Eu me afastei de diversas pessoas da minha família justamente por isso. Porque a pessoa, ela se sente no direito de falar coisas pra você que se você falasse pra ela, ela não iria aceitar. Eu já ajudei parentes, só um minuto. Eu já ajudei parentes que eu sei que jamais fariam o que eu fiz. Teve um que eu ajudei e que aí teve uma confusão porque a pessoa simplesmente começou a falar mal de mim, a falar mal do que eu tinha feito pra ela. E eu falei na cara dela, falei: olha, o que eu tô fazendo por você, você não iria fazer por mim. Aí ela: claro que não. Eu falei: não ia. Não, ela falou: claro que eu ia. Eu falei: não ia e você sabe que não ia. E eu ouvi de várias pessoas falando: Natália, você é muito trouxa. Você não devia ter feito isso pra fulano não merece, não sei o que, parará e pororô. Só que eu penso o seguinte: se eu posso fazer o bem pro outro, eu vou fazer. Não pensando em colher daquela pessoa, mas plantando a minha semente no céu. Porque o bem que a gente faz, se a gente faz como se a gente estivesse fazendo para Deus, a gente vai receber. E mesmo que a gente não receba aqui na terra, o que você está acumulando de tesouros no céu? Porque aqui na terra a gente fica acumulando tanta coisa material. E aí, se eu não colher, o importante é que o bem que eu poderia fazer, eu fiz. E aí, tem pessoas que não estão nem aí com aquilo que elas estão plantando. Fui eu. E assim, foi algo tão... Eu lembro que na época foi tão difícil lidar com tudo aquilo, que minha avó na época ela estava viva, ela virou e falou assim: Natália, larga pra lá e tal. Porque foi algo muito, muito difícil. Sabe, foi muito difícil. É muito difícil você ajudar uma pessoa próxima e aquela pessoa ficar falando mal de você. Ficar falando mal. A gente que é mãe, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala dos filhos dos outros. Eu fui uma pessoa que cresci na igreja, nasci praticamente na igreja. Teve um período da minha vida que eu desviei, que eu fui realmente pro mundo. E as pessoas precisam entender o seguinte: quando você tá no mundo, você vai viver as coisas do mundo. Então você vai fazer coisas que não condizem com a palavra de Deus. Você vai fazer coisa errada, você vai pecar. Quando eu fui pro mundo, não bebi nem nada, não gosto de bebida e tal. Mas eu tava no mundo, vivia saindo, tava sempre trocando de namorado, ou seja, tava completamente fora da presença de Deus. E aí uma pessoa virou e falou assim: qualquer hora a Natália vai aparecer grávida. Ei, Adma, quanto tempo? Bem-vinda, boa noite. Qualquer hora você vai aparecer grávida. Falou pra outra pessoa, né? Não foi pra mim, não. Qualquer hora ela vai aparecer grávida, ela só namora pé rapado. Nossa, ela não se valoriza. A pessoa falou isso. Os anos se passaram, eu casei.
tenho um marido maravilhoso, tenho 2 filhos do meu marido, e aí a filha dessa pessoa, com 1 mês de namoro, engravidou de um cara que já tinha sido casado, que tinha uma filha que é um péssimo pai, mexia com drogas, e enquanto ela estava grávida, ele estava traindo ela. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala. Muito cuidado. Muito cuidado. Se você é mãe, cuidado com as coisas que você fala dos filhos dos outros. A gente paga a língua mesmo. E quando a gente fala com maldade, igual a pessoa fez questão de falar com maldade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as palavras, ela tem um peso, ela tem uma força que, se você não medir as palavras que você falar, infelizmente, se acontecer de você colher, a colheita pode ser horrível. Eu costumo dizer que é melhor você plantar sementes boas e não colher nada do que plantar uma semente ruim e colher muita coisa. E aí tá aí o menino que o pai não tá nem aí. Quem que tá realmente pagando o pato disso tudo? O neto. A filha decidiu, foi ela que escolheu. Mas quem realmente tá pagando o pato é o neto. Porque ele não escolheu, ele não pediu pra nascer, ele não foi ele que escolheu o pai, ele que tá pagando o pato. Oh, que fofura! Bonitinho, né, filho? Pequenininho. E aí a gente tem que ver as coisas que a gente coloca pra fora. A gente tem que ver as coisas que a gente coloca pra fora, pra isso não voltar contra a gente. Fica ali com o irmãozinho, meu amor, por favor. Não, tá aqui. Os meninos estão aqui perto, tá, gente? Não tem nenhuma criança. Não tem nenhum abandono de incapaz aqui, não, tá? Eu tô vendo aqui meus filhos. Amanhã é aniversário do Felipe, ele faz 1 ano. O Rodrigo tem 5 anos. Então é essa loucura. Eu gosto, às vezes, de trazer um pouco da maternidade aqui, porque as pessoas não falam sobre a maternidade. Quando você fala, até isso tentam te atacar. Se tem mãe aqui, e se você for uma mãe honesta, verdadeira, você vai concordar comigo. Maternidade é extremamente difícil. É extremamente difícil. Quem acha a maternidade fácil, você pode ter certeza que, além de não ser uma mãe presente, né, é porque ela tá fazendo tudo de qualquer forma. Ah, obrigada. Fica com Deus. Beijo. Amém. Fica com Deus também. Tem pessoas que, infelizmente, elas querem que você seja uma super mãe, uma mulher maravilha. E é impossível você ser uma mulher maravilha, porque nós somos feitos de carne, de osso. Ser mãe é cansativo. E aí até nisso as pessoas querem te alfinetar, querem te machucar, querem te menosprezar. Existe diferença de confronto para afronta. Quando você confronta uma pessoa, é para você extrair o melhor dela, é para você tirar o melhor dela, é para você conseguir mostrar para ela que ela pode melhorar, que ela pode ser uma pessoa melhor, que ela pode mudar, que ela, sabe, é para isso, é para realmente ter uma melhora. Agora, quando você tá afrontando, é para você inferiorizar, é para você diminuir. Afrontando do gigante. Isso. É para você diminuir, é para você colocar aquela pessoa para baixo. Quantas mães hoje estão extremamente sobrecarregadas? E aí vem uma outra mãe, que às vezes a realidade dela é completamente diferente, ela pega e detona aquela mãe. O quanto que mulheres... Gente, homem, ele consegue fazer um monte de coisa porque um homem apoia o outro. Olha o quanto que as mulheres, elas se deixam serem dominadas pela inveja, pela arrogância, pela soberba. Uma mulher quando vê outra mulher... Filho, por favor. Uma mulher quando vê uma outra mulher bem vestida, bem arrumada, ela começa a falar mal. Ela tem dificuldade de elogiar. Olha lá o que o Felipe fez. Olha lá. Vai lá, por favor. O bonitinho empurrou meu móvelzinho de cabeceira. Tá satisfeito? Arruma aí, fazendo um favor. E aí, quando você vê uma mãe que não tem empatia nenhuma com uma outra mãe... Como que uma mãe não consegue ter empatia com uma outra mãe se ela vive a maternidade? Ela nem precisa ter a mesma realidade. Às vezes uma mãe que é, por exemplo, dona de casa, ela cuida dos filhos, cuida da casa, a realidade dela é diferente da mãe que, por exemplo, tem uma babá, tem empregada, não precisa fazer a comida e tal. Mas ela sabe a dificuldade que é de ter filhos. E aí a gente vê mães criticando outras mães. Quando você fala, né, da dificuldade que é, não faz isso.
Não faz isso. Quando você fala da dificuldade que é de você ser mãe, o quanto que é cansativo, o quanto que é desafiador, o quanto que chamar atenção, gente, ficar chamando atenção repetidas vezes é extremamente cansativo. E aí o que tem de mulher que nem filho tem, que é dar pitaco. Teve um tempo atrás aí, vai lá, Rodrigo, por favor. Vai lá agora e ajeita aquilo dali. Agora, pode ir. Não. Agora. Mães que... Aliás, voltando. Mulheres que ainda não são mães e quando você fala algo, quer vir te detonar. Não sabe nem o que é ser mãe. Se você não tem filho, você não tem base nenhuma para falar sobre maternidade. Tanto que, quando eu não tinha meus filhos, eu não fazia a menor ideia do que era ser mãe. Eu falei pra você ir lá. Vai lá agora. Eu não fazia ideia do que era ser mãe. E depois que eu virei mãe, que eu fui entender de fato o que é maternidade. E aí, como que eu chego e falo pra uma outra mãe, nossa, você é muito fresca. Nossa, só isso? Ai, mas você não tá dando conta por quê? Isso é falta de empatia. Mães que têm inveja, igual direto eu vejo aí a menina lá, gente. Começa com V, o nome dela é a Virgínia. Direto ela é criticada. Porque ela tem babá, porque ela tem dinheiro, porque ela tem isso. É inveja. Quem dera se eu tivesse babá, mas a babá não seria para cuidar dos meus filhos, seria para cuidar das coisas deles. Quem dera se eu pudesse ser uma empregada, se eu pudesse ter uma cozinheira em casa. Quem dera. Toma cuidado com que as pessoas ficam criticando demais aquilo que você tem. Porque pode se tratar assim de inveja. E aí a menina que tem todas as condições de dar o melhor para os filhos, ela fica sendo atacada à torta e direito. Aí ela é menos mãe porque a babá fica mais tempo, porque ela sai para trabalhar. A inveja, ela consegue detonar uma pessoa. A inveja, ela consegue fazer com que a pessoa, ela mude o semblante. Já teve vez de eu virar para uma pessoa e contar algo e o semblante da pessoa mudar na hora. Na hora. Tem gente que não consegue nem disfarçar a inveja que tem. A pessoa não consegue disfarçar a inveja que ela tem. Você fala um negócio para ela, na hora você... Eu sou uma pessoa que eu observo muito as coisas. Eu lembro uma vez que uma pessoa falou assim pra mim, Natália, essa fulana aí, ela pode até ser sua amiga e tal, mas ela morre de inveja de você. E eu lembro que na época eu falei assim, você tá doida, ela tem inveja de mim, ela é isso, ela é aquilo, ela tem isso, tem aquilo, não sei o que, não sei o que. E aí essa pessoa falou assim, mas ela tem inveja disso. Aí eu, tá bom. Passou um tempo, eu comecei a observar as atitudes dessa amiga minha. E eu vi que determinadas coisas que eu falava com ela, o semblante dela mudava na hora. Eu já te pedi pra ir ficar com o Felipe, eu não vou falar mais. Vai lá agora. Vai lá agora. Mas eu tô batendo no Felipe. E aí, o semblante dela mudava na hora. Quando você começa a enxergar, você tem que abrir o olho. Você tem que abrir o olho. Eu tava pensando sobre isso hoje. Rodrigo, por favor. Por favor. Eu tava pensando sobre isso hoje. Se Eva tivesse que dar o fruto para uma amiga, ela não ia dar. Ela ia comer sozinha. Ela ia esconder o fruto, ela ia comer sozinha. Porque mulher tem disso, não quer compartilhar a coisa boa, não quer ajudar a outra. Porque se eu ajudar a outra vai crescer. Quando você faz uma coisa, os outros ficam postando indireta, fica mandando indireta. Aí chega no seu ouvido que tá falando mal de você. Tem pessoas que não conseguem lidar com a pessoa que você tá se tornando. O que ela puder fazer pra te atacar, ela vai fazer. O que ela puder pra trazer de coisa do passado, ela vai trazer. Tem gente que mal convive com você, te vê 2, 3 vezes, bate papo ali, coisa rasa. E por mais que você às vezes fale alguma coisa, ela já acha que te conhece, que ela sabe quem você é. E aí o que ela puder fazer e falar para poder te atacar, ela vai falar, porque ela não consegue mudar. Mudar é extremamente difícil. Eu já te pedi para você parar de fazer barulho. Tá bom. Mudar é extremamente difícil. Tem mudanças de comportamento, de temperamento, que a pessoa pode levar 10 anos para mudar. Porque isso se trata da essência, daquilo que já nasceu, daquilo que faz parte de você. E conseguir mudar em cima disso é extremamente difícil. E aí, quando uma pessoa que não consegue sair do raso
te ver caminhando para ir para o fundo, ela vai ficar incomodada. Ela vai ficar incomodada. E a hora que você começa realmente a nadar, da abraçada, que você realmente já tá ali num outro patamar, aí que ela vai ficar incomodada mesmo. Só que aí vai depender de você. Quem você vai permitir fazer com que as palavras possam te afetar ou não. Titanic lá, bonitão, grandão, aquele trem, não sei o que, tá no mar. A água do mar não conseguiu fazer nada. A partir do momento em que ele teve um rasgo, que ele teve um furo, uma ferida, né? A água entrou e fez ele afundar. Toma cuidado, tem pessoas que às vezes estão provocando feridas em você para te fazer afundar. O intuito daquela ferida não é uma ferida sem querer, do acaso, que surgiu, que aconteceu. É para te fazer afundar. É para fazer a água entrar em você, para te fazer parar de continuar naquilo que você estava fazendo. Tem pessoas extremamente maldosas. A gente precisa parar de achar que tudo é o diabo. Gente, pois se a própria palavra fala que o coração da criança... Agora eu esqueci a palavra certinha. Mas tem maldade no coração da criança. A natureza nossa é pecaminosa. Então para de achar que não existe gente má, porque existe. Tudo é o diabo, tudo é o diabo. Não, não é tudo que é o diabo. Não é tudo que é o diabo. Tudo é Deus. Tem gente que torce pra você se divorciar. Tem gente que tá doida pra ver você separada. Tem gente que tem inveja do relacionamento que você tem. Tem gente que não suporta os seus filhos por sua causa. Tem gente que tem tanta inveja dos filhos que você tem que começa a falar mal de criança. Existem adultos que são extremamente doentes nas suas emoções, não conseguem lidar com o sucesso do outro. Quando a palavra fala para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, você pode ter certeza que de 100% das pessoas, 90 e tantos por cento, para de fazer barulho, 90 e tantos por cento tem dificuldade de lidar com a alegria do outro. Imagina você passando por um divórcio, a sua amiga chega e fala: vou ser pedida em casamento, descobri a surpresa, você pedida em casamento lá em Paris. A sua cara. É? Que bom. Você acha mesmo que é fácil lidar com a alegria do outro? Você acabou de perder seu emprego, de ser mandado embora. Aí você vê sua amiga abrindo uma loja e bombando de vender. Ou, de repente, você tá bem financeiramente, você tá bem no casamento, você tá bem em todas as áreas, mas aí você vê alguém ficando bem também, aí a inveja fala. Porque tem pessoas que até podem ver o outro melhor, mas elas não querem ver melhores. Pode ver o outro bem, né, mas não quer ver melhor do que ela. Tem gente que não aceita ver pessoas crescendo. E a gente precisa entender isso, que isso é real. Se você não se afastar desse tipo de pessoa... Se você não se afastar desse tipo de pessoa, você pode acabar se tornando uma. Cospe isso aí, menino. Que tudo aquilo que você permite, você aceita, vai fazer parte da sua vida. Tudo aquilo que você tolera. Se você tolera pessoas falarem mal de você, te tratarem mal, se você tolera pessoas... te destratarem, te desrespeitarem, é isso que elas vão fazer. Impor limites, saber dizer para as pessoas até onde elas podem ir, quem tem que fazer isso é você. O município não tem limite, alguém foi lá e pôs limite, e aí você é sem limite por quê? Se uma pessoa hoje vem e me ofende, ela pode ofender, mas vai ser uma vez só. Eu não sou obrigada a me relacionar com pessoas que não me tratam bem. Quando Jesus fala para os discípulos para eles entrarem na casa lá, né, das pessoas, para poderem, quando estava começando aquele evangelismo, tudo tal. E aí ele fala, se a pessoa não quiser te receber, sai vazado, bate a poeira, tira a poeira e sai fora. A pessoa não quer, sai fora. Se a pessoa não quer te tratar bem, você não tem que ficar na vida dela. Gente, é difícil, porque tá um do lado aqui, o outro do lado aqui, ó. Tô com os dois aqui. E eu acho que eles estão disputando coisas de criança, né? Acho que eles estão disputando quem faz mais barulho, quem me distrai mais. Conseguir fazer uma live com os dois fazendo tanto barulho é uma vitória surreal. Pra quem tem misofonia, gente, é difícil. É Deus que vai dando graça. E aí, eu vou encerrar porque já tá demais. E aí, quando você entende que você precisa limitar
convivência, relacionamento, o que você fala. Para de ficar contando seus sonhos para as pessoas. Tem gente que se ela puder destruir um sonho bobo seu, ela vai destruir. Tem gente que o que ela puder fazer para te ver mal. Eu lembro uma vez, uma pessoa que era agregada da família, e nessa época, gente, Natália, eu nunca tive problema com o meu corpo. Eu sempre gostei do meu corpo, sempre achei meu corpo bonito. A época que eu desviei, eu vivia dançando, então eu tava com aquele pernão, sabe? Tava com um corpão bacana. Até falarem pra eu entrar pro pânico, pra eu tentar ser paniquete, me falaram. Olha isso. Imagina se a pessoa não vigia. Eu era aquela desviada que sabia que ia voltar pra presença a qualquer hora, então eu nunca tive coragem. Aí, uma pessoa chegou pra mim e falou assim: nossa, seu corpo tá cheio de celulite, você fica usando essa roupa, essa celulite mostrando. Nossa, seu cabelo parecendo uma espiga de milho. Nossa, sua pele... Gente, a pessoa, ela só me colocava pra baixo. Só me colocava pra baixo. Eu lembro quando eu tinha meus 16, 17 anos, que ela pegou e falou do meu pé. Nossa, seu pé é muito grande, seu pé é muito feio. Isso não é pé de mulher, não. Tem que ser igual o meu, pequenininho. Eu fiquei super mal. E aí, as pessoas ficam colocando... Para, Rodrigo. E aí, as pessoas ficam colocando pra fora o lixo delas, achando que você é uma lata, uma lixeira, um depósito. E elas ficam despejando entulho. Construir dá trabalho. Só que reformar dá muito mais trabalho. E quando você reforma, você vai ter que quebrar coisas, você vai ter que tirar coisas. E quando você tira, gera entulho. Você já viu tanto de caçamba que fica cheio de entulho? Um dia aquilo dali prestou. Só que depois não presta mais, vira entulho. E se você não coloca o entulho pra fora... Começa a dar bicho, começa a feder, começa a acontecer um monte de coisa. E aí são pessoas que estão todas entulhadas. Tá cheio de gente, cheio de entulho. E aí a pessoa fica despejando esse entulho dela em cima dos outros. Ela não faz questão nenhuma de colocar esse lixo pra fora, pra se tratar, sabe? Rodrigo, por favor. Eu vou com umas abelhas. Por favor. Umas abelhas. Depois. Se a pessoa que tá perto de você... Cadê o filtro, pelo amor de Deus, gente? Tá aqui. Se a pessoa que tá perto de você é uma pessoa... Não tira. Não tira. Aqui, abelha. Se a pessoa que tá perto de você é uma pessoa que faz questão de falar coisas para poder destruir quem você é, o que você tá perdendo seu tempo perto dessa pessoa? E eu falo isso porque, gente, eu cresci ouvindo tanta coisa. Eu sofri bullying em época de escola. E a gente não tem que normalizar bullying. Não tem. Eu repeti a 7ª série justamente por causa do tanto de coisa que eu escutava. Era muito difícil ter que ficar lidando com os colegas, né? Com as coisas que eles falavam. Criança consegue ser extremamente maldosa. Criança consegue fazer a gente chorar, né? Então, eu cresci, né, nesse ambiente de dentro de casa. Eu ouvia coisas pesadas dentro de casa. Eu ouvia coisas pesadas na escola. E aí você vai crescendo com tudo aquilo dentro de você. Que você não tem capacidade, que você é burro, que você não presta, que você é isso, que você é aquilo. Isso vai te deformando. Então, para de normalizar ambientes que são tóxicos, achando que tá tudo bem, que tá tudo normal, porque não tá. Não tá. Tem pessoas que conseguem deformar seres humanos que seriam incríveis. Incríveis. Ambiente tóxico, ele consegue nos deformar e atrasar todo o potencial que a gente deveria ter. Para de fazer barulho. E ele consegue atrasar o nosso potencial. Eu fiz um curso, chama O Poder do Potencial. E aí eu fiz esse curso para depois poder aplicar ele. O Poder do Potencial. Esse nome ele é tão forte porque quando as pessoas descobrem o potencial que você tem, elas fazem de tudo para não te dar poder, para tirar o seu poder. Porque a partir do momento que o seu potencial ele tá
com poder, você vai conseguir fazer coisas extraordinárias. Eu tenho certeza que se Deus tem um propósito na sua vida e que se Ele começar a usar pessoas para minar o seu propósito, a probabilidade de você parar de viver tudo aquilo que Deus te chamou é muito grande. É muito grande. Quando uma pessoa começa a fazer a obra de Deus, ela precisa entender que ela está afetando duas esferas, né? A física aqui, a gente, e a espiritual. Então, o diabo ele vai começar a usar pessoas para poder te parar. E aí, de repente, aquela pessoa que é invejosa, ela só tinha inveja, ela vai começar a fazer um monte de coisa que ela talvez não faria se o inimigo não tivesse entrando no negócio. Quando eu comecei tem anos que eu uso aqui o Instagram, que eu uso o Facebook para poder postar, falar as coisas e tal. E aí eu fui aumentando essa frequência, né, de uns anos pra cá. De repente eu começo a ver gente próxima fazendo coisas que eu tô fazendo, falando coisas que eu tô falando, postando coisas às vezes igual, mas a pessoa não dá o braço a torcer. A pessoa não chega pra você e fala, nossa, você tá me inspirando nisso, você tá me inspirando naquilo, você tá me ensinando, você tá me ajudando, porque a inveja não deixa. A inveja não deixa. Quantas pessoas próximas você tem que realmente te ajudam no seu ministério, te ajudam na sua caminhada? Às vezes já era pra você estar fazendo um monte de coisa se as pessoas próximas realmente te ajudassem. Porque sozinho você pode ir mais rápido. Só que acompanhado você vai mais longe. Ninguém tem que ser ilha. A gente precisa das pessoas, a gente tem que contar com a ajuda das pessoas. E quando você se dispõe a ser ajudado, quando você se permite ser ajudado por outras pessoas, você sabe que você vai longe. Você sabe que você vai longe. Igual o dia que eu fui pregar no sábado, né? Que eu fui lá... A Michelle me fez o convite e tudo. Gente, tem pessoas que eu conheço há mais tempo que a Michelle. Tem pessoas que convivem comigo, que são de igrejas, que já poderiam ter me feito vários convites e simplesmente não fizeram. E não fizeram. Por quê? A pessoa fica incomodada com o que você está fazendo. E aí ela não quer ver você fazendo. Aí ela acha que se ela não fizer pra você, por você, com você... Você vai deixar de viver o que você tem para viver. Só que não é ela deixando de fazer. Falou sobre isso hoje? Hoje o dia tá cheio de pessoas falando sobre esse assunto. Não, comeram meu batom. Gente, eu só sei de uma coisa. É muito difícil a gente realmente conseguir... encontrar pessoas dispostas a nos ajudarem. Tem pessoas na Bíblia que eu gosto muito de... Eu tô sempre falando, sabe? Tem pessoas da Bíblia que eu gosto muito de citar. E duas, né? A Noemi, que mesmo ferida, ela conseguiu proporcionar uma cura na vida de Ruth, para ela ser a pessoa que entrou para a genealogia, uma moabita entrou para a genealogia de Jesus. E eu gosto de usar também aquela escrava de Naamã, né? Que informou para a esposa dele onde que ele poderia ser curado. E aí, quantas pessoas sabem onde você poderia ser curada e não te ajudam? Isso é muito pesado. Porque eu penso assim, imagina, você trabalha... Ó, batom. Você trabalha com uma pessoa que tem uma doença e você conhece alguém que pode curar aquela pessoa. E aí você não vai falar. Você vai guardar pra você. Você não vai contar pra ninguém, você vai ficar na sua. Você não vai falar porque, afinal de contas, você é empregada daquela pessoa. E eu imagino que pra ela ter conseguido aquilo, falar... Ela era uma pessoa extremamente curada. Curada. Noemi não estava curada, mas ela tinha o entendimento de que o fato dela estar ferida, ela não tem que ferir o outro. Não é porque você tá ferido que você tem que ficar ferindo os outros. Para, Felipe. E aí eu tenho pra mim que a pessoa invejosa é uma pessoa que tem uma ferida eterna. Enquanto ela não decidir deixar de ser invejosa, ela vai continuar ferindo outras pessoas. Porque a pessoa invejosa, ela faz comentário desnecessário.
nem tudo é inveja. Mas toda vez que for inveja, é pra machucar. É pra diminuir, é pra inferiorizar, é pra doer, sabe? Gente, se vocês verem a bagunça que tá aqui. Só Jesus na causa. Mas é isso, quando a gente é mãe e a gente tá decidida a fazer algo, a gente vai fazer saúde. A gente vai fazer da forma que dá. A gente vai fazer da forma que dá. Eu já dei desculpa durante muito tempo. E aí é aquilo, ou você se dispõe a viver aquilo que Deus te chamou, ou você vai ficar dando desculpa. Porque antes a desculpa era uma, aí depois a desculpa foi outra, aí depois a desculpa foi outra. Cada vez você vai arrumar uma desculpa. E eu entendi que quem é bom em dar desculpa não é bom em dar mais, não é bom em nada. Porque você sempre vai ter uma desculpa. A pessoa vem com a solução, você arruma uma desculpa. Aí a pessoa vem com outra solução, você arruma uma desculpa para a solução. E aí você vai arrumando desculpa atrás de desculpa e nunca sai de onde tá. E isso gera inveja. Que cheiro que é esse? Isso é meu perfume, Rodrigo. E a pessoa que tem inveja, ela vai ter uma dificuldade enorme. Primeiro de reconhecer que tem inveja, né? Mas de reconhecer que ela precisa fazer algo para mudar. Isso gera muito incômodo, gente. Olha, eu sei que é o seguinte, se você é uma pessoa que é invejosa, reconheça isso. Reconheça, mude isso na sua vida. Mude. Porque sentir inveja não vai te levar em lugar nenhum que seja bom, né? Pode levar para um lugar. Se você não fizer questão de qual é o lugar, ela pode te levar. Agora, se você é uma pessoa que não é invejosa e que tem pessoas perto que são invejosas, que ficam sugando sua energia, criticando tudo que você faz, fica postando indireta, fica falando mal de você, fica ridicularizando, sabe? Rindo de você. Se afasta. Se afasta. Eu, hoje, eu não penso duas vezes em me afastar. Pode ser quem for. Se fosse minha mãe, eu não pensaria duas vezes em me afastar de pessoas que me fazem mal hoje. Hoje eu sou aquela pessoa assim, prática. Tá fazendo mal? Você vai mudar? Se você quiser mudar, eu te ajudo. Agora não quer mudar, não? Tchau e benção. Não dá para você conviver com pessoas que fazem mal. Quando Abraão separou de Ló, quando Abraão separou de Ló, foi justamente pelo fato de que não dava para conviver. Não é porque você é parente que você é obrigado a conviver. Tem esse entendimento bem claro dentro de você. Não dá para você conviver com pessoas que não querem mudar, com pessoas que te tratam mal. Para de querer ser a mãe, a Madre Teresa de Calcutá, ficar fazendo caridade. Vai ajudar os outros na rua, vai ajudar a gente no hospital, vai ajudar quem tá precisando. Para de ficar ajudando gente que te trata mal a continuar a ficar te tratando. Guarda aí, fazendo favor, mamãe vai encerrar aqui. Então, em nome de Jesus, tira a gente assim da sua vida. Não seja esse tipo de pessoa. Continue fazendo bem. Mãe, que tem que ver? Continue fazendo... Isso aí é meu, guarda lá. Isso aqui é o quê? Guarda lá. Continue fazendo o bem que você faz, independente do que as pessoas te fazem. Não seja a pessoa de onde vem a coisa ruim, sabe? Não seja essa pessoa, não. Gálatas 5:26 para encerrar. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Não tenha inveja. Não seja presunçoso. Não provoque uns aos outros. O que tem de gente que fica provocando a gente, a palavra fala sobre os pais, né? Para não provocarem a ira nos filhos. E tem muito pai e mãe que faz isso. E aqui tá falando para não provocar. Tem gente que provoca a gente. A pessoa, ela fica te provocando para ver até onde você vai. Ela fica te testando para ver até onde você vai. Se você realmente mudou, né? Se você realmente é crente. Uai, mas você não é crente? Aí a pessoa quer te levar ao extremo. Quer te levar ao extremo. Aí a gente tem que fazer igual Jesus, chamar de raça de víboras, de hipócrita, né? Jesus ensinou um monte de coisa, a gente precisa aprender com ele. Deus abençoe sua noite. Amanhã, às 9 horas da manhã. Isso.
Amanhã às 9 horas da manhã vai ter uma live aqui que eu vou falar sobre vida financeira. A gente vai começar A gente vai começar um jejum hoje, às 10 horas da noite. Volta, filtro! Às 10 horas da noite e vai até amanhã, meio-dia. Então, se você quiser participar, ainda dá licença. Ainda dá tempo. Começa às 10 horas, às 22 horas, vai até meio-dia de amanhã. E aí, amanhã, às 9 horas, eu vou fazer uma live aqui pra falar em relação à vida financeira. Não é fácil, não, Jéssica. Não é fácil, não é fácil. E aí, por isso que a gente tem que cortar. Porque a árvore, se você fica podando, ela vai crescendo. Se você quer acabar com a árvore, o que você tem que fazer? Arrancar a raiz. Não tem jeito. Tem gente que se você ficar cortando a pessoa, aí que a pessoa te provoca mesmo. Aí o que você tem que fazer? Cortar o contato total. Cortar Olha, mesmo. mãe, uma chave. E aí tem uns parentes, mas fica, eu não sei onde é que anda, o que faz, e vou continuar assim. Porque, infelizmente, são pessoas que não querem fazer o que deveriam, né? Que é ser amadas, amar o próximo, ajudar. Eu não sei se o barulho aí tá muito grande, gente, porque o barulho tá muito alto. Tá muito difícil. Mas aí é isso, amanhã, 9 horas eu tô de volta. Pelo menos um vai estar na escola, o outro, em nome de Jesus, vai estar dormindo. Aqui, mãe, o que eu tô fazendo? E aí é isso. Se você gostou dessa live, envia pra alguém. Envia pra aquele invejoso. Manda essa indireta lá pra ele. Brincadeira. Mas tem alguém que você sabe que é invejoso, manda pra pessoa assistir. Ela só no final que ela vai ficar sabendo que ela é invejosa. Ou se você conhece alguém que tá passando por isso, de repente tá lidando com invejoso, manda pra essa pessoa e ela não vai saber se ela é invejosa ou é que tá sendo invejada. Espalha aí, manda essa live pra outras pessoas. E que em nome de Jesus tenha isso na sua mente. Não deixe que as pessoas invejosas destruam aquilo que Deus tem pra você. Nossa, o cheiro de giz aqui tá forte. Quem tem rinite sofre. Não deixe essas pessoas destruírem aquilo que Deus tem pra você, tá bom? Um beijo, Jesus te abençoe grandemente. Ótima noite. Amanhã, 9 horas, eu tô de volta.